Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou aqui ao YouTube, como sempre, trazendo para vocês atualizações, informações de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E hoje, gente, vou falar de alguns assuntos interessantes, importantes e algumas utilidades públicas. Então fica comigo até o final do vídeo, já deixa o like, se inscreve aí se você gostar do conteúdo e ativa o sininho das notificações para você não perder nada que acontece por aqui. Primeira notícia do dia de hoje aqui no canal, gente, eu vou falar sobre essa poeira aí, ó, que levou aí um lugar no Oriente a ficar com paisagem de Marte. É, marciana, gente, olha. Poeira traz paisagem marciana e leva milhares aos hospitais no Oriente. Grande tempestade de poeira atingiu nas últimas horas o Iraque e o Kuwait, com milhares de internações em hospitais. Aqui ainda diz que essa tempestade severa de poeira atingiu o Iraque nas últimas horas, causando grandes impactos à saúde pública, especialmente nas províncias do sul do país do Oriente Médio. Mais de 2.700 pessoas foram hospitalizadas com problemas respiratórios. E olha isso, gente. Olha o rapaz ali no cenário que ele parece, né? Sem outro planeta, realmente. Imagens assim parecidas com o cenário lá de Marte, que eles realmente costumam mostrar aí pra gente. E aqui ainda diz que as localidades mais atingidas foram Basra, com 749 casos, Mutana, com 700 e Maissan, com 656 foram as mais afetadas, entre outras aqui com os nomes bem difíceis de falar. As unidades de saúde, principalmente em áreas rurais, ficaram sobrecarregadas, com hospitais em Maissan atendendo o número recorde de pacientes. Então, aqui os governadores das províncias, olha, mais atingidas pela tempestade, decretaram estado de alerta, garantindo suprimento de oxigênio e mobilização das equipes de defesa civil iraquiana. Ainda diz que a tempestade foi impulsionada por ventos de 80 quilômetros por hora, reduziu drasticamente a visibilidade, chegando a menos de 1 quilômetro em muitas regiões e até zero em alguns trechos, o que causou vários acidentes, incluindo 5 apenas em Najaf. Apesar das condições adversas da visibilidade no Iraque, os aeroportos das cidades de Bagdá e Basra continuaram a operar. A tempestade também atingiu o Kuwait, onde foram registradas condições de escuridão diurna. Ai, gente, a situação complicou por lá. E o Ministério da Educação do Iraque suspendeu as aulas presenciais, adotando o ensino remoto como medida preventiva. A população foi orientada a permanecer em casa e evitar estradas, enquanto policiais e pedestres usavam máscaras para se proteger da poeira intensa. As autoridades continuam monitorando a situação, prevendo o gravamento dos efeitos nas próximas horas. Imagine você, uma poeirinha de nada que levanta dentro da nossa casa quando a gente está fazendo aquela faxina, já incomoda, começa a dar espirros, tosse e outras irritações. Imagina você estar num lugar totalmente tomado por poeira desse tipo, né? Deve ser uma sensação horrível. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. O que você acha, hein? Já passou por uma situação parecida com essa? Qual seria a tua reação viver num lugar com uma poeirada dessa toda hora? Deixa tudo aqui nos comentários. Agora vamos voltar para o Brasil, falar sobre uma doença que aparentemente já não existia em nosso país, mas está causando aí um certo alarme novamente entre as autoridades. O sarampo, gente. Olha, é a doença do passado, né? Quanto tempo que eu não ouço falar desse negócio, mas voltando aí para preocupar o Brasil e o mundo. Ainda diz aqui a notícia que recentemente foram confirmados no Brasil casos de sarampo, uma doença altamente contagiosa que já era considerada algo do passado. O Brasil já havia erradicado a doença em 2016. A Organização Pan-Americana de Saúde declarou que o país estava livre da transmissão do vírus. Os novos casos são considerados importados, ou seja, o paciente foi infectado em outro país. Ou seja, né? O Brasil já tem tanta coisa que traz de longe para cá, agora está trazendo doença também, gente. Oh, meu Deus do céu. Já viu que tudo de coisa ruim vem para cá, né? Todas as doenças ruins chegam logo aqui, misericórdia. Aqui diz que a doença não tem voltado apenas no Brasil, tá, gente? Nos últimos tempos, os Estados Unidos, por exemplo, vive uma situação ainda pior, já que ocorrem mortes decorrentes do sarampo no país. Assim, é muito necessário, neste momento, uma maior conscientização sobre o sarampo e como se prevenir contra ele. Então, aqui, fala ainda que, primeiramente, vale ressaltar que os primeiros sintomas do sarampo, que costumam aparecer em cerca de 10 a 14 dias após a exposição ao vírus, são febre alta, tosse seca, coriza e conjuntivite.
Após alguns dias, surgem as famosas manchas vermelhas, características da doença, que começam no rosto e atrás das orelhas, espalhando-se pelo tronco, braços e pernas. Oh, gente, deve ser horrível. E comenta aqui se você já teve essa doença. Eu tive catapora e foi horrível. E eu sei que o sarampo também é bem forte e é perigoso, que leva até a morte. Então, no Brasil, gente, existe a vacina contra essa doença. Então, o método de prevenção é se vacinar. Caso você esteja aí em um local ou teve contato com alguém aí que esteja com essa doença, corra para uma agência de saúde mais próxima da tua casa. Aqui diz ainda que é comum sentir fadiga, perda de apetite e, em alguns casos, diarreia. Em casos mais graves, o sarampo pode levar às complicações sérias, como pneumonia e encefalite, que é uma inflamação cerebral que pode ser fatal. Conta a infectologista. Assim, se sentir sintomas do sarampo, procure ajuda rapidamente, como eu acabei de dizer. E não é só o sarampo que está ameaçando o Brasil, não, gente. Olha isso aqui. Quando vem uma coisa, vem outra. Olha ele aí. Olha, esse bonito aí é o mosquito, mas não é o da dengue. A Aedes aegypti. Olha que nome difícil de falar. Aedes aegypti. Chikungunya, nada disso. É um vírus novo chamado Ouro-Post. Não é tão novo que a gente está sempre ouvindo falar dele. Em alguma parte de alguma notícia você já deve ter visto falar sobre esse bicho. Mas ele está se alastrando e o número de casos preocupa aqui o Brasil também. O estudo encontrou anticorpos em 6,3% de 9.400 amostras de sangue analisadas com 5 países diferentes. Então, aqui diz que um estudo aí conduzido por pesquisadores internacionais encontrou anticorpos com esses vírus em sangue analisados em 5 países. Esses países foram Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador e Peru. Isso indica que ao menos uma em cada 16 pessoas dessas regiões já teve contato com o patógeno e que o vírus está se alastrando pela América do Sul. A pesquisa foi publicada na revista The Lancet e divulgada pelo site de alemão aí com esse nome esquisito. Já outra pessoa aqui está dizendo que ele é o coautor desse estudo e chefe desse grupo. Ele disse que acredita que a porcentagem real pode ser ainda maior. Não sabemos por quanto tempo os anticorpos permanecem no organismo, afirmou aí o cientista. A pesquisa apontou ainda graves variações regionais. No Equador, a taxa foi de 5%, enquanto em áreas da floresta amazônica o índice ultrapassou 10%. As amostras analisadas foram coletadas entre os anos 2001 e 2022, né? Então, aí todo cuidado é pouco, porque agora com as chuvas e tal, né? Pode acontecer uma epidemia e se chegar aqui no nosso país. E os sintomas são parecidos com dengue e chikungunya. O Ouro-Post pode causar dores de cabeça, musculares e nas articulações. Também dá náuseas, diarreia e, em alguns casos, manchas na pele. Casos graves são raros, mas há indícios de que a infecção possa trazer riscos afetos durante a gestação. Ainda não há vacina ou tratamento específico contra essa doença. Apesar do vírus circular na região desde a década de 50, o número de casos confirmados sempre foi baixo. Mas desde 2023, os registros dispararam, ultrapassando os 20 mil por ano. No Brasil, 2 mulheres com menos de 30 anos morreram no ano passado com sintomas semelhantes aos de formas graves da dengue. Segundo o Ministério de Saúde, ambas viviam no Nordeste e não tinham comorbidades. Ainda não se sabe ao certo porque o vírus voltou a circular com tanta força. Pesquisadores acreditam que fatores climáticos, como o aumento de chuva e temperaturas, têm influência direta. As fortes precipitações registradas em várias regiões da América do Sul no último ano podem ter favorecido a proliferação de mosquitos transmissores desse vírus. Então, é a chuva, né, gente? Mais uma vez aí, os fenômenos naturais causando problemas sérios na saúde pública. Fiquem de olho, então, cuidado, porque é mais uma aí pra gente, né? Mais um pra nossa conta. Agora vamos falar do Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem alerta para ciclones, ressaca e volta dos temporais nessa terça-feira, que é hoje, hein? A baixa pressão favorece o retorno da condição de temporais isolados com raios e ressacas no litoral, gente. Olha, ressaca, o mar já está agitado por lá. Você que é dessa região, fique atento. Uma área de baixa pressão que se estende da Bolívia até Santa Catarina volta a desestabilizar o tempo no estado nessa terça-feira. De acordo com a Defesa Civil, a baixa pressão favorece o retorno da condição de temporais isolados com raios fortes, rajadas de vento e eventual precipitação até de granizo
sobretudo entre a tarde e a noite, entre o Grande Oeste e os Planaltos. Então tá aí esse alerta para Santa Catarina, o retorno aí, né? Parece até título de filme, mas é o retorno de uma grande tempestade novamente, temporal, enfim, aqueles transtornos que a gente está vendo aqui constantemente aqui no canal. Agora, quase finalizando esse giro de notícias, vamos falar sobre o terremoto de magnitude 5,2 que atingiu aí San Diego, pessoal, na Califórnia. Califórnia de novo tremendo, hein? Esse tremor ocorreu nos arredores da cidade e foi sentido em toda a região sul da Califórnia, nos Estados Unidos, segundo as autoridades locais. Esse tremor aconteceu ontem. Olha aí a área onde ele chegou, atingiu. E mais uma vez entra em alerta, porque é lá que tem a falha de San Diego, a falha de San Andreas, que eu já falei aqui no canal. Então, todo cuidado é pouco. Eles esperam aí o Big One, que é aquele grande terremoto devastador, que pode acabar com muita coisa por lá. E toda vez que a Terra treme com um pouco mais de força para aquela área, gente, todos os alertas de atenção são ligados. As antenas ficam realmente ligadas, porque é preocupante, pois os cientistas já disseram que a qualquer momento esse grande terremoto Big One destruidor pode acontecer naquela região. E esse terremoto 5,2 atingiu San Diego, nos Estados Unidos, na segunda-feira, como eu disse, e o tremor foi sentido por volta da região do sul da Califórnia, segundo as autoridades locais. O epicentro do terremoto ocorreu no município de Julian, que fica nos arredores de San Diego, em uma região montanhosa. O órgão é responsável por registrar tremores no mundo, no país e no mundo. A profundidade do tremor foi de 13,4 km, considerada baixa e que costuma intensificar a intensidade de terremotos. Esse foi um pouquinho mais profundo do que os anteriores, que bateram em média de 10. Esse aqui foi 13, mas mesmo assim, a população em alguns lugares sentiram esses terremotos, esses tremores, né? Passando agora para a última notícia, olha aqui, mostrando, né, como que foi a sensação aqui, ó, da pessoa lá sentiu a terra tremendo desse jeito, gente. Olha que loucura isso aqui. Olha, isso aí é a câmera de uma casa mostrando como foi o momento desse terremoto, hein? Olha o gatinho, gente, presta atenção no bichinho. Olha o medo, né? O bichinho sozinho ali dentro de casa. Tem outra imagem aqui que eu vou adiantar o vídeo para mostrar para vocês. Aqui parece um escritório, alguma coisa assim, ó. Mostrando também a mesa balançando. E olha isso, gente. Mais um susto. E aqui outra residência, ó. Tem o cachorro ali, o cachorro sentiu, ó. Quando ele sentiu, ficou todo em alerta e olhando ali para o dono que estava ali atrás, e ele meteu o pé, deixou o dono para lá, o dono não entendeu o recado, se mandou o cachorro. O dono ficou lá agora olhando para um lado para o outro, mas já era tarde demais. Então foi isso, aconteceu lá na Califórnia, mais essa situação aí perigosa, com alertas aí, mas de novos terremotos, novos tremores nas próximas horas ou dias. Então, continuarei de olho nessas notícias e mais atualizações eu vou trazendo para vocês aqui nos próximos vídeos. Não esqueça de dar like nesse, se gostou do conteúdo, se inscreve aí, tá? Vou ficando por aqui, já te aguardo no próximo vídeo. Beijo para todo mundo e tchau!